Eu estava pensando muito, preparei inclusive um texto para trazer aqui agora cedo, e eu estava incomodado, assim, não com o texto é muito bom, é um texto de Mateus 28, mas eu senti, creio que de Deus, a direção de dar uma sequência no tema que o Senhor Jesus nos trouxe ontem, através do tio Uli, sobre a questão da corrida. Ótimo. Né? Eu até compartilhei com a Silvia, minha esposa, que tem sido bênção para mim, dentre as bênçãos de tudo pouco, né, a bênção de estar participando da devocional, uma vez que um dia eu trago, outro dia você traz, mas assim, eu fico na expectativa, o que o tio Uli vai trazer no dia seguinte, porque tem sido gostoso para mim, eu presto atenção, né, e eu sinto do desafio de ontem. O desafio foi esse, né, de corrermos essa carreira, né, visando essa coroa incorruptível. E eu gostaria de continuar nessa temática dessa corrida, trazendo uma pergunta, né, para você, né, para os nossos corações. Nessa corrida que o tio Uli falou ontem, nessa carreira que nós estamos envolvidos, para onde a gente deve olhar? Né? Todos nós sabemos que os atletas, quando correm, né, nos estádios, que foi o texto lido ontem, eles têm algumas regras a cumprir e têm algumas estratégias a seguirem. E tem que tomar muito cuidado para onde você vai olhar, porque isso vai determinar, inclusive, o sucesso ou não da sua empreitada. E lá no texto, lá em Hebreus, né, que a gente não sabe ao certo quem escreveu o texto de Hebreus, a carta aos Hebreus, mas esse texto, na carta aos Hebreus, capítulo 12, fala dessa corrida. Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2, é um texto muito legal, eu queria ler. Eu estou hoje com a versão na nova versão internacional, que é muito semelhante à versão atualizada. Eu vou ler aqui. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. É muito interessante esse texto, porque fala de novo de corrida. E eu até acho, e muitos teólogos, tio Uli, acham inclusive que Paulo, que escreveu Hebreus, embora não seja um consenso, porque de novo se fala de corrida. E foi Paulo que falou de corrida ontem, né? E lá em Coríntios, não é isso? 1 Coríntios. Aqui falando de corrida de novo. E como a gente viu ontem, a gente estava ali num contexto de Império Romano, mas dentro da cultura helênica. O helenismo foi a predominância da cultura helênica mesmo dentro do Império Romano. Então as práticas esportivas da época das Olimpíadas romanas estavam presentes em Roma também, né? E a questão da corrida, a questão da maratona, tudo isso era comum, as pessoas sabiam disso. Por isso que o autor de Hebreus escreve que nós temos que ter essa corrida. E é interessante porque o autor começa falando sobre uma nuvem de testemunhas que nos rodeia. E é um negócio meio estranho, porque tá falando de corrida, depois fala de nuvem de testemunhas. Se você pega o texto do capítulo 12 de Hebreus, no contexto, no capítulo 11, você sabe que o capítulo 11 fala de fé, né? Fé é a certeza de coisas que se esperam. E na sequência do capítulo 11, ele vai falar de uma série de pessoas, fala que Abraão andou pela fé, Moisés andou pela fé, antes de Moisés, Isaac, fala dos patriarcas, né, que andaram pela fé. E depois ele entra no capítulo 12 falando assim, tendo nos rodear essa nuvem de testemunhas, né, nós devemos correr essa corrida. E aí está a primeira direção para onde nós devemos olhar enquanto estamos nessa corrida, a corrida da fé, a corrida cristã que você e eu estamos envolvidos. Temos que olhar para o passado, temos que olhar para trás. É uma coisa interessante, porque certas figuras de linguagem, e esse olhar para trás que nós estamos mencionando aqui é uma figura de linguagem, né? Nós devemos olhar para trás, olhar para as experiências dos nossos antecessores na fé. Abraão, Isaac, Sara, Moisés, Raabe, né? Olhar para Maria, mãe de Jesus, olhar para tantas pessoas que estavam no passado e que pela fé obedeceram a Deus e serviram a Deus. Temos que olhar para o passado, olhar para trás. É interessante porque é uma figura de linguagem. Olhar para trás é fazer o seguinte, vou voltar e olhar para a história. Imagina se a gente não pudesse aprender com a história, olhar para trás. Eu sou historiador, eu trabalho com o passado, olho para o passado para tirar lições para o presente. Então nós temos que olhar para trás. Agora, muitas vezes, dentro das igrejas, nós acabamos pegando as figuras de linguagem e tomando como verdades absolutas. Você não pode olhar para trás porque é pecado. Fora de um contexto. E fora do contexto.
Por exemplo, tem um cântico, não sei se você lembra, Tiúlio, cântico infantil, que eu gosto demais de músicas de criança, cânticos infantis, sobre a mulher de Ló, né? Que fala que a mulher de Ló errou porque olhou para trás e se deu mal. Então, quando a gente ensina isso para criança, pode passar para a criança a ideia de que você não pode olhar para trás. A criança é objetiva, muitas vezes. Né? E ela pega a linguagem no concreto. Se ela está numa fase em que para ela a linguagem é literal, ela não entende ainda a figura de linguagem, não entende uma alegoria, ela vai pensar que é errado olhar para trás. Óbvio que na história da mulher de Ló, o olhar para trás da mulher de Ló foi um erro porque estava mostrando o quê? Uma saudade do pecado de Sodoma e Gomorra, das duas cidades. Então o erro ali não foi olhar para trás, o erro foi a saudade da vida. Exatamente. Se olhar para trás, se olhar para o passado fosse errado, o profeta Ageu, né, não diria, inspirado por Deus, quando o povo estava passando dificuldades lá na reconstrução do muro, o profeta Ageu disse várias vezes, considerai o vosso passado. Olhem para trás para ver onde vocês erraram. Então, olhar para trás é importante, sim, não para ficar com saudade do pecado, não é isso, mas olhar e aprender, olhar para a vida de Davi e ver que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele pecou, mas se arrependeu. Olhar para a vida de José, marido de Maria, e ver que homem fiel, que homem que ouviu o chamado do Senhor, né, e criou o Senhor Jesus Cristo, né, ainda criança na lei do Senhor. Tantos exemplos do passado. Primeiro lugar para olhar durante a nossa corrida, olhar para trás. Aprender com essas vidas. Aprender com homens e mulheres, por exemplo, que Deus enviou para a gente aqui no Brasil, missionários, muitos norte-americanos, muitos ingleses, né, que deram as suas vidas, vieram para o Brasil numa época muito difícil. Muitos morreram por causa da sua fé. Olhar para essas pessoas e ver, vale a pena seguir nessa corrida. Amém. Olhar para esses exemplos. Segunda direção para onde olhar durante essa corrida. O texto diz, né? Devemos, tendo rodeado um grande número de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Na versão atualizada diz, livremos de todo o peso. É interessante, né? Para onde olhar durante a corrida? Além de olhar para o passado, né, sentindo esse estímulo, olhar para nós mesmos, né? Nos livrar de todo o peso, né? Livrando de tudo que nos atrapalha. Olha, gente, tem muita gente que não consegue correr a vida cristã porque está cheio de peso, está cheio de comportamentos que não são necessariamente pecados. Porque o texto fala, livrando-nos do peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Então, vamos deixar o pecado por enquanto, né, esperando, nós vamos tratar do pecado, vamos falar do peso. O que é peso? O peso é aquilo que nos atrapalha que não é pecado. Por exemplo, ver televisão é pecado? Não necessariamente. Não. Agora, se você vê televisão demais, sobretudo vê programas que não edificam, isso é um peso na sua vida. Estava comentando algo, Tiúlio, hoje cedo com a minha esposa, um beijo para a Silvia por falar nisso, sobre a questão do uso de smartphone. O uso de smartphone é um peso para muitas pessoas. Muito. É uma amarra. É uma amarra. Eu percebo que as pessoas, Tiúlio, por exemplo, aqui, você está conversando comigo, você não está com o smartphone na sua frente. Se você tivesse com o smartphone, você ia estar preocupado com outras pessoas, exatamente. Outros assuntos, estaria deixando de prestar atenção no que eu estou dizendo. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque a tecnologia é para muitos peso. Ela não é ruim em si, mas para muitos ela se torna um peso. Às vezes o peso são comportamentos que temos que atrapalham a nossa vida cristã. Às vezes a corrida de Fórmula 1 é para você um peso. Não é pecado a corrida de Fórmula 1, mas se ela te atrapalha aí no culto e na escola dominical, ela é um peso. E o que você tem que fazer? Se desvencilhar disso, abrir mão disso, abrir mão, talvez, do tempo da televisão, abrir mão do smartphone por um tempo, abrir mão da corrida de Fórmula 1 para fazer as coisas certas. Eu, quando aceitei Jesus Cristo, foi na época do quartel. Aqui eu servi no 12º Batalhão de Infantaria de Belo Horizonte. E uma das coisas mais difíceis que a gente tinha é quando a gente tinha que fazer exercícios correndo com capacete de metal, com o FAL, fuzil, nem sei se hoje usa o FAL. O FAL é um fuzil pesado, correr com a mochila nas costas. Gente, era muito difícil. A gente corria, tinha o exercício normal, a gente corria. Aí, para preparar para a guerra, a gente tinha que colocar toda aquela indumentária, capacete. Era muito difícil. Você correr com aquele fuzil, com aquele peso da mochila, capacete de aço. Ai, era um alívio quando chegava, pode tirar e vai botar a roupa de educação física. Correr preparado. Né? Gente, essa corrida tem que ser uma corrida da fé sem esses pesos. Sabe, se for abrir mão, abra mão. Abra mão de certos comportamentos, abra mão de certas coisas que te prendem, que te atrapalham.
Paulo falou, né? Nós temos, Paulo, o autor de Hebreus diz, nós temos que olhar para o passado, para pegar os exemplos do passado, olhar para nós mesmos, para nos desvencilhar daqueles comportamentos, daquele peso que nos atrapalha. E também do pecado que tenazmente nos assedia. É engraçado que na NVI fala do pecado que nos envolve. Sabe onde a gente tem que olhar também? Para o lado. Sabe? Olhar para o lado, sabe por quê? Porque o texto fala, envolve, assedia. Tá cercado ali. Cerca. Né? O diabo está ao derredor tentando arranjar uma brecha para nos derrubar. Querido, tome cuidado. Fuja de tudo que aparenta ser mal. Olha, eu estava participando de um debate outro dia lá no Super Debate. O pastor... você conhece o Beto? O palhaço? Pastor Roberto Wagner, o Felisberto. O Felisberto. Né? Ele é palhaço demais, mas assim, o palhaço é um personagem, mas ele é uma pessoa extremamente séria. E ele estava falando um negócio muito interessante, né? Falando sobre sexualidade, ele falou assim, que ele fala muito para os jovens, adolescentes, né? Que hormônio não se converte. É verdade. Então toma cuidado quando você vai, adolescente, jovem, você gosta de ficar sozinho, porque o hormônio não se converte. Eu falei, caramba, mas é mesmo, ele tem razão. Sabe, adolescentes estão namorando, nunca fiquem sozinhos. Por quê? Porque você está dando lugar à carne. E dando lugar a quem? Ao diabo, para te tentar. Toma cuidado. Eu lembrei daquela corrida lá em Atenas, quando o corredor brasileiro, Vanderlei Cordeiro, estava liderando a maratona, última prova das Olimpíadas. Ele ganhou a medalha de ouro, estava à frente do seu concorrente, e entra um maluco lá vestido de roupa escocesa, diz inclusive que ele era um religioso, esse moço, entra e pega o Vanderlei Cordeiro e empurra, envolve e atrapalha a corrida. Né? O Vanderlei Cordeiro, ele foi pego de surpresa, ele não esperava aquilo. Né? E depois, graças a Deus, conseguiram ajudar que ele fosse libertado daquele homem que o envolveu, e ele terminou a corrida, né? Ganhou medalha de bronze. Mas sabe por que aconteceu aquilo com ele? Porque ele não estava atento. Óbvio que ele não esperava aquilo, né? Mas na corrida, deixa eu dizer uma coisa para você, espere, viu? Espere que você está nessa corrida e o pecado, diz a Bíblia, vai te assediar. E diz ainda, tenazmente nos assedia. Quer dizer, insistentemente. Aquele que pensa estar de pé, cuidado que não caia. Não é? Eu, por exemplo, já estou com o cabelinho branco aqui, um bom tempo de vida. Uma coisa que eu aprendi, não dá sopra para o diabo, não dá lugar para o diabo, não achar que eu sou mais espiritual que os outros, não achar que eu sou mais forte que os outros. Então, nessa corrida, eu olho para o passado, o exemplo dos meus irmãos e irmãs na fé. Olho para mim, para me desvencilhar de peso, de situações que me atrapalham na corrida, mas eu também olho para o lado e fico esperto. Eu não vou dar mole para o diabo. Cássio, e como a gente aprende, o próprio autor do texto, né, até mesmo Paulo, fala muito sobre o atleta. E hoje a gente vê na tecnologia os corredores, os nadadores, é a roupa mais fina. Muitos até depilam o corpo para o pelo não ser um atrito na água. Né? Então, como a gente tem que ficar livre desses pesos. Né? Exatamente. Então, o esporte nos ensina muito. Né? E ele está falando de um esporte, que é o santo esporte, que é essa corrida da fé. Né? A gente recebeu, porque é uma corrida de revezamento, né, Tiúlio? A gente olha para o passado, porque quando você faz uma corrida de revezamento, já viu que você olha para trás para pegar o bastão? Da geração anterior. Da geração anterior. Eu recebi esse bastão, Tiúlio, nós somos, inclusive, entramos na vida, né, no mesmo ano, 1962. 62. Nós somos, né, temos a mesma idade. Agosto? Eu fui setembro, eu sou mais novo. novo. Eu sou mais velho. Você é um ancião perto de mim. Recebemos o bastão, né? Olhamos para trás para pegar o bastão, mas já olhamos para frente. E estamos passando o bastão para novas gerações. Olhamos para trás, mas olhamos para nós mesmos. O que está me atrapalhando nessa corrida? Alguma coisa está me atrapalhando, algum comportamento? Que não é necessariamente pecado, porque tem gente que fala assim, não, isso não é pecado. Não é pecado, mas se te atrapalha, abre mão. E como é que a gente vai passar esse bastão também, né? Exatamente. Então eu tenho que me desvencilhar disso e tomar cuidado, porque pode vir o diabo, tá aí tentando te derrubar. Mas a última direção que o autor de Hebreus coloca, eu acho muito legal, que é o versículo 2. Tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador. Ele está na linha de chegada. A última direção que eu tenho que olhar é para frente e para o alto, né? Porque ele está ali. E eu tenho que olhar sempre para esse autor e consumador da minha fé. Ele é a linha de chegada, ele é o meu alvo, ele é o meu exemplo, ele é o meu modelo. E eu sei que eu vou lutar sempre contra o diabo, contra a minha carne, contra esse peso, mas eu vou chegar lá. Eu tenho que olhar para frente, não posso perder de vista o alvo, Amém. Que é Jesus Cristo, e vale a pena. Não é fácil, essa carreira cristã na qual nós dois estamos, querido,
e querida, ela é uma carreira difícil, é uma corrida de revezamento. Mas se a gente olhar para as direções corretas, da forma correta, a gente vai ter vitória. E esse prêmio, essa vitória, como o tio Uli compartilhou ontem, não é uma vitória que um ladrão pode roubar, como roubaram a Taça Júlio Zimmer, não é uma coroa de louro que durava 24, você falou? 24 horas? 24 horas na murchadinha já. 24 horas já estava murcha, não. Essa coroa, ela é incorruptível. Né? É o prêmio que Jesus vai dar para todos aqueles que o servem e o seguem. Vale a pena estar nessa corrida. Tio Uli, você ora? Oro, claro. Vamos orar? Tem que orar também pela Lisa, Vamos abençoar Lisa Chalub. E deixa eu dizer também que hoje, também dia 15 de janeiro, é aniversário da minha filha mais velha. A Lívia hoje? A Lívia. Oh, que isso, Lívia. É. Parabéns. Dia 15 de janeiro, dia de gente bonita nascer, viu, Lisa Chalub? E viu, Lívia Miranda? Lívia é muito querida, Lívia. Parabéns, viu, Lívia? A Lívia está completando mais um ano de vida, um presente que Deus nos deu. A gente era missionário em Rondônia quando a Lívia nasceu. Isso há muitos anos. Mulher, a gente não fala idade, não. Então, há alguns anos atrás. É mocinha demais, hein? Tá, né? E que Deus te abençoe, filha. Né? Assim como Deus abençoe a Lisa, né? A todos que fazem aniversário hoje, a gente está mencionando a Lisa e a Lívia, né? Porque a gente está convivendo com elas aqui, né? Eu vou pedir ao tio Uli que ore também pela vida da Lisa e pela vida da Lívia. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento tão especial, onde ouvimos a Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor sempre usou as histórias, as parábolas para nos ensinar, e o Senhor usa a figura do esportista, de uma corrida, para nos trazer tantos ensinos. Pai, muito obrigado pela Tua palavra nessa manhã, onde nos desafia a tirar todos esses pesos que estão sobre nós. Pai, perdão, porque muitas vezes temos corrido uma corrida com tantos pesos nos atrapalhando, com o pecado nos cercando, nos envolvendo. Tem misericórdia de nós. Nesse momento, Senhor, queremos trocar todos esses pesos pelo Teu fardo que é leve. Aleluia. Ó Deus, em nome de Jesus, tira de nós tudo aquilo que atrapalha essa corrida que temos que correr. Ó Pai, ensina-nos a olharmos para o Senhor, como aprendemos hoje, que é o alvo da nossa fé, que olhemos sempre em frente, Senhor, para que a gente possa não cair nessa corrida, não tropeçar, mas se ainda isso acontecer, Pai, que possamos nos erguer na força do Teu Espírito e continuar nessa corrida até alcançarmos o nosso alvo, que é a Tua presença, essa coroa incorruptível. Aleluia. Que isso seja verdade na vida dos meus irmãos, dos nossos irmãos que nos assistem nesse momento. Também, Senhor, te pedimos pela Lisa e pela Lívia, que completam mais um ano de vida. Senhor, que elas possam correr essa corrida na Tua presença, a cada dia, cercado dos seus familiares, cercado dos seus amigos e cercados daqueles que o amam. Senhor, que as amam. Pai, em nome de Jesus, coloca na vida delas cada vez mais saúde, força, que o Senhor possa honrá-las cada dia mais em tudo aquilo que elas escolherem, que elas colocarem à mão, todos os seus sonhos e objetivos, que haja a Tua bênção sobre a vida delas. Nós abençoamos também todos os que aniversariam no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém.